Abra sua Bíblia em 1 Crônicas 16. Primeiro livro de Crônicas 16. Primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas 16. Meus irmãos, como já foi dito aqui essa manhã, a gente está muito grato, né? Por tudo que Deus tem realizado nas nossas vidas, em nossos corações aqui nesse tempo. E eu quero essa manhã aqui refletir um pouco com você sobre gratidão. Sobre gratidão. Você sabe que nos últimos dias ou nos últimos tempos a gente sabe que a ciência tem apresentado a felicidade, como um caminho que a ciência está trilhando hoje. Eu tenho ouvido assim, tenho tentado escutar um pouco sobre isso, porque eu acredito que o tempo que nós estamos vivendo nos chame a atenção para a gente se voltar para essas coisas. Nós estamos sendo muito bombardeados todos os dias pelo tempo que a gente está vivendo. Não só a gente aqui, eu digo a nível global. É muita gente que está se superando, que está aprendendo a administrar essa fase, esse tempo. E outros com mais dificuldades. Cada um de nós gerencia a sua maneira, a sua vida, e equilibra a sua vida do seu jeito. E a gente vai aprendendo. Agora, a felicidade, segundo Jesus, já era um caminho a ser percorrido. Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 5, quando ele fala, bem-aventurados aqueles que... E quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, Jesus está conectando todo aquele texto a um jeito de ir. A uma maneira de se caminhar, de se andar, de se pensar, de se falar, de se sentir. Há um jeito de andarmos. E esse jeito, volto a dizer, ele tem a ver com a nossa maneira prática de vida. Foi isso que Jesus quis dizer. E a gratidão, ela está dentro desse caminho de felicidade. Dificilmente você verá alguém feliz que seja ingrato. Uma pessoa ingrata certamente é infeliz. Uma pessoa que desenvolve a ingratidão na vida, ela se torna infeliz. E é claro que quando a gente fala de gratidão, a gente pensa e a gente olha na palavra de Deus, a gente percebe os salmistas. Os salmistas estão sempre convidando-nos a celebrarmos ao Senhor com júbilo, a apresentarmos a nossa vida a Ele com cântico, a saber que Ele é bom. Você sempre vê o salmista dizendo, rendei graças ao Senhor, rendam graças a Ele, sirvam a Ele com alegria. Você vê o apóstolo Paulo chamando a nossa atenção para que sejamos agradecidos em todo o tempo. Olha aí, então são textos, né? 1 Crônicas capítulo 16, veja aqui, Salmo de Davi de ações de graças. Lá em Crônicas, do verso 7 em diante, diz assim: naquele dia, foi que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e aos seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor, dizendo, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe e cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos, olha aí, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios, vós descendentes de Israel, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra.
Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para o outro. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Até aqui. Que salmo lindo, que você vê lá no Salmo também isso. E aqui a Bíblia está dizendo que Davi pela primeira vez encarrega Asaf e toda a sua família de louvarem o Senhor com hinos de gratidão. A maioria dos salmos escritos por Davi exalta a gratidão a Deus. A maioria dos salmos. A maioria dos salmos escritos por Davi exalta a gratidão, exalta o poder de Deus, a grandeza de Deus, os feitos de Deus. A maioria dos seus salmos. Quando você dá uma volta no livro de Salmos, você percebe Davi dizendo: o Senhor é minha força, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha luz, de quem vou ter medo? E aí ele exalta Deus de várias maneiras, em vários momentos, em muitas situações. E a gente sabe que quando a gente pensa na gratidão, a gente percebe a gratidão na vida dos salmistas. E hoje eu quero pensar um pouco em gratidão aqui com você, porque eu penso que o momento é muito oportuno. Quando a gente faz aniversário, teve um tempo que marcou muito a minha vida, foi quando eu fiz 40 anos, gente. Eu já estou com 53, mas quando eu fiz 40. Porque eu ouvia todo mundo falar que quando entra nessa fase doenta, a coisa passa muito rápido. E eu me lembro que quando eu fiz 40, eu refleti muito. Eu falei: caramba, eu estou com 40 anos já, quase meio século de vida. Meu Deus, olha aí, para quem achava que... Eu não sei, você deve lembrar dessa história, né? E, às vezes a gente escutava as pessoas falando algumas coisas, aquelas visões apocalípticas, né? Que de 2000 não passarás e tal. Quem ouviu isso? Quem ouviu muito isso? Nós já estamos aí em 2021, gente. Passou 21 anos de 2000. Mas eu me lembro, às vezes eu fazia cálculo, em 2000 eu estou com 32. Será? E já passou. E me lembro dos 40 anos, né? E Deus me abençoou muito quando eu tinha 40 anos. Quando eu tinha 40 anos, Deus me confiou algumas coisas assim, muito bacanas, né? E eu tenho muita gratidão. E todas as vezes que a gente entra no aniversário, o que a gente faz? A gente relembra. A memória da gente começa a trabalhar, né? Alguém diz que gratidão é a memória do coração. Então, se gratidão é a memória do coração, eu sou uma pessoa grata. Essa semana toda eu fiquei pensando, né, na última quarta-feira aqui, eu refleti com aqueles que estavam aqui, está gravado na nossa página, eu refleti sobre o primeiro amor, sobre como que está o nosso nível de amor. Foi uma reflexão nessa área, quando Jesus falou à igreja de Éfeso, né, elogiou eles por tantas coisas, mas Jesus falou a eles assim: eu tenho assim uma tristeza quanto a vocês, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus não disse que eles perderam, disse que eles abandonaram, colocaram de lado e precisava pegar de volta e precisava voltar tudo aquilo. Ou seja, era como se Jesus dissesse assim: poxa, eu amo tanto você, eu me dei tanto a você, cadê o amor que você um dia teve por mim? E aí Jesus perguntou isso à igreja, a gente refletiu sobre isso. E essa semana então foi uma semana de muita reflexão, de muito agradecimento a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em nosso meio como igreja, tem feito em nossas vidas. É claro que como igreja, hoje aqui, eu tenho que agradecer muito a Deus. Eu estava ali embaixo, eu desci para ouvir eles cantar, porque ouvir daí às vezes é melhor que ouvir daqui. E eu estava ouvindo aí, e eu estava vendo a Dinha cantando aqui. A Dinha está na igreja desde o primeiro culto, ela e o Zilton. São trabalhadores desde o início, está o irmão Jair e a irmã Vera ali sentados.
A igreja nasceu lá na casa deles. Como que eu vou me esquecer disso? Só se baterem na minha cabeça. Só se eu tomar uma batida na cabeça e perder a memória. Porque tem coisa que a gente não esquece. Que a gente não esquece. Eu lembro do primeiro culto, né, irmão Jair? Estava com aquela calça, lembra? Aquela calça jeans, aquela rosa. Era rosa aquilo, sei lá, era isso. Uma calça feia, gente. Hoje eu vejo a foto, meu Deus, eu usei esse negócio, que vergonha. Dá vontade de deletar tudo, mas não dá. E a gente tudo abraçado ali na sala, lá, né? Eu acho que foi ano passado que a gente fez aquela live, né? Já na pandemia, foi isso? Que eu soprei o bolo, ficou todo mundo, pastor, você soprou o bolo, já era. É só não comer o bolo, eu como sozinho, né? O bolo a gente come, não tem problema não. Ai meu Deus, cada coisa que a gente lembra. Então essas coisas que parecem ser coisas tão simples, mas são tão gratificantes. Quando a gente gravou esse vídeo, foi na casa lá do Zilton e da Dinha, juntou todo mundo lá. Já era o tempo que a gente não sabia direito como é que ia ficar as coisas. E, olha, nós estamos muito juntos aqui. Agora já foi. E graças a Deus está todo mundo aí. Puxa vida, que bom, né? Então, gente, há muitas coisas que nós temos que agradecer. Desde o começo que nós tivemos, lá na Deodato Wertheimer, né? Tem gente aqui que está desde lá. Salão, lá na Deodato Wertheimer, 144. Glicério 1586, se não me engano. Glicério, isso mesmo, 1586. Eu lembro desses endereços por causa de programa de rádio. A gente dava muito endereço. Depois fomos para Felício de Camargo, 575. E hoje nós estamos aqui na Alfredo Batista Bisolato, 529. Está aí, ó. Só. Então essas coisas ficam dentro da gente. Olha a história. Nesse tempo não aconteceram só coisas muito boas, aconteceram coisas chatas na caminhada, aconteceram conversas duras, aconteceram conversas que doeu o estômago, sabe aquelas conversas que a gente não quer ter, mas às vezes precisa ter. A gente não gosta de atrito, a gente prefere não ter atrito, mas às vezes tem que ter um atrito para provocar uma melhora. Então, a gratidão, então, ela é a memória do nosso coração. E quando a gente pensa em gratidão, gente, a gente tem que pensar nas coisas boas que aconteceram durante esse tempo todo, que é muito mais coisa boa do que coisa ruim. É só você olhar para a sua vida. Tem gente que tem uma visão pessimista para si mesmo e diz: só acontece coisa ruim comigo. Mas é porque ela tem uma visão para tudo que é ruim. Ela tem uma visão voltada só para aquilo que é ruim. E aí, não tem jeito. Você só vê isso. Há muitas coisas chatas e tristes acontecendo mesmo. Nós oramos ainda há pouco por um amigo meu. É uma coisa chata que está acontecendo. É uma coisa que eu não queria viver. Tem coisas aqui que pessoas aqui viveram na igreja que eu não queria que vocês estivessem vivendo. Eu não queria. Jamais queria. Eu, como pastor, você quer me ver entristecida é quando uma ovelha me dá um diagnóstico de um problema de saúde que ela está vivendo. E ela está tendo que se submeter, às vezes, a um tratamento mais agressivo. Isso entristece o meu coração como pastor. Eu não quero isso. Aliás, o bom pastor já nos ensinou. Quem foi o bom pastor? O bom pastor foi Jesus, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Mas o bom pastor nos ensinou a agirmos como pastor, a trabalharmos como pastor. Então, gente, vamos lá. Quem olha com gratidão, quem olha a vida com gratidão, lembra-se dos feitos do Senhor Deus. Nós lemos ainda há pouco, aí lembre-se das maravilhas que Ele fez. Lembre-se do que Deus fez. Olha quanta coisa bonita Deus já não fez na nossa vida pessoal, na nossa vida coletiva como igreja. Quanta coisa bonita, quanta coisa bacana. E essas lembranças, elas precisam trazer o que ao nosso coração? Gratidão. E a gratidão, ela nos dá um senso de felicidade, sabe? A gratidão.
É tão bom você se sentir, você acordar pela manhã e você, sabe, ao acordar pela manhã, você pensar em algo que encha o teu coração de gratidão. Quantos motivos a gente tem como gratidão hoje? Quantos motivos você tem como gratidão hoje? Pensa sobre isso. É muito difícil que alguém me diga aqui, pastor, eu não tenho nenhum motivo hoje de gratidão. Ah, você tem sim, é que você não está olhando direito. Há motivos no seu coração para você agradecer aqui hoje. Olha o Salmo 116, o que ele diz, ó. Deem graças ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom. Deem graças ao Senhor, por quê? Porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque Ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Deem graças ao Senhor, porque Ele repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e Ele conduziu o povo pelas profundezas, como por um deserto. Salvou das mãos daqueles que o odiavam, e da mão dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, e nenhum deles sobreviveu. Um coração agradecido, minha gente, nunca se esquece do que Deus já fez. Quantos motivos para agradecer? Você sabe que a gente encontra motivos para agradecer. Queria convidar você a fazer agora um exercício na sua memória. Volta um pouco para trás. Volta alguns anos para trás. Tenta voltar um pouco, algum tempo aí da sua vida. Há dias atrás eu estava vindo para casa e eu fiquei com muita vontade de tomar um sorvete. Fiquei com muita vontade. E aí eu parei em determinado lugar e comprei o sorvete. E você pode achar isso muito redundante, muito simples. Mas enquanto eu estava indo, brotou no meu coração assim uma memória lá do passado. Que memória é essa? A gente veio de uma família com muito poucos recursos. Eu vim de uma família de muito poucos recursos. Meu pai dava um duro terrível para que o básico nunca faltasse dentro de casa. Mas a gente nunca teve luxo. A gente nunca teve uma vaidade para ser, sabe? Uma vaidade para ser satisfeita. O que é uma vaidade para ser satisfeita? É você ter a televisão num cômodo e você querer comprar uma outra televisão para outro ambiente. Isso é uma vaidade. Vamos dar só para a gente entender aqui. A gente não teve isso. As coisas eram muito apertado para a gente. A mistura era contada. Esse é teu, esse é teu e esse é teu. A mãe sempre ficava com a pior parte. A mãe sempre dava o melhor para os filhos. Eu venho de uma família assim. Pra você ter uma ideia, eu já contei isso aqui. Eu lembro que minha mãe, ela dizia, na hora do almoço, ela fazia um suco. Era aquele quisuco. Quem lembra do quisuco? Era quisuco, hein? Aquilo lá era bom. Meu Deus, que suco. Meu Jesus, olha a memória como é engraçada, né? A televisão que tinha em casa era uma televisão a cores. Ela tinha uma tela verde na frente com um seletor. Trac, trac, trac. A gente acordava de madrugada, às vezes acordava escondido da mãe e do pai para ver besteira, para ver coisa que não prestava. Coisa de moleque. Aí a gente virava o seletor bem devagarinho. Aí minha mãe acordava. O que você está fazendo nessa hora acordada? Só tem bobagem na televisão, desliga esse negócio. Aí a gente desligava. Ia dormir correndo, senão apanhava do pai. É assim. Então, naquele tempo, a minha mãe fazia o quisuco. Aí minha mãe, na hora de fazer o quisuco, ela dizia assim: Ronaldo, vai buscar gelo na patroa. Aí minha mãe me dava uma jarra para buscar gelo, gente. Porque a gente não tinha geladeira. Aí eu ia lá na patroa dela, né? Porque eu não trabalhava. Era a patroa dela. E batia lá na casa da Batian, lá: ô Batian, tem gelo? Ah, hoje não tem gelo não. E aí voltava com a jarra vazia. Hoje, para a glória de Deus, graças a Deus, se eu quisesse adquirir uma máquina de gelo, eu adquiriria uma máquina de gelo. Eu não tenho máquina de gelo, mas poderia comprar uma. Olha como Deus muda as coisas.
Hoje eu abro a minha geladeira, eu tenho um freezer. São coisas à toa, gente, mas são coisas que Deus nos deu. Esse sentimento, ele toma forma dentro da gente e provoca coisas boas dentro da gente. Quando eu comprei o sorvete, eu lembrei dessa cena, desses dias. Lembrei da minha mãe e do meu pai, que não estão mais entre nós, e eu disse: pai, o senhor ficaria tão feliz de ver a igreja hoje? O senhor ficaria tão feliz de ver a igreja como ela está hoje? O senhor ficaria tão feliz de ter visto os seus, sabe essas coisas? Quanta coisa boa Deus não está fazendo, quanta coisa bonita. A gente não pode esquecer o que Deus está fazendo jamais. Talvez a gente não seja o melhor, mas não tem importância não ser o melhor. A gente é. Olha quanta coisa mudou. Eu não preciso mais pedir gelo. Eu não preciso mais na vizinha, falou, tem uma jarra de gelo aí para mim, eu não preciso mais disso. Um dia eu precisei, talvez tenha gente que precise. Irmãos, quando eu era garoto, o que eu mais gostava era bola. Eu gosto até hoje de bola. Se eu ganhar um presente, eu tenho uma irmã da igreja um dia que ela me deu uma bola oficial. Eu fiquei feliz da vida. Falei, nossa, eu não acredito. Parecia um moleque. E eu gosto. E você sabe que uma vez, gente, eu não gosto de falar isso não, a Neuma sabe. Eu comprei umas bolas, coloquei atrás do carro e eu fui nos bairros. Em bairros que é simples da cidade, passei lá, parava perto do campo. A molecada já logo olhava achando que era o empresário do futebol que estava encostado ali, olhando os meninos bons de bola. E às vezes eles estavam jogando com aquela bola velha, né? E quantas vezes eu não fui lá porque eu também jogava com muita bola velha. Fazia bola com pano para jogar, para brincar. E chegava na molecada e dizia, quem que é o dono da bola aí? Aí vinha um, não, a bola é minha, por quê? Vamos trocar de bola? Eu falei, como assim? Aí eu pegava uma nova. Aí ele falava agora, não quero trocar não, essa daqui é sua. Quantas vezes não fiz isso? Por quê? Porque a memória me levava lá para o passado. Caramba, meu. Eu sei que tem gente aqui que já deve ter feito isso em algum momento da vida. Eu tenho certeza disso. Nós tínhamos um garotinho que catava papelão lá na rua, e eu via que ele era trabalhador, o menino, sabe? Muito trabalhador. E eu tinha uma bicicleta em casa que eu gostava de andar nela, mas depois que eu me machuquei, a Neuma falou para mim, eu não quero que você ande mais de bicicleta. A Neuma me deu uma dura. Ela falou, você quase morreu andando nessa bicicleta aí. Não quero mais que você ande nela. E aí, a mulher falou, os homens de juízo obedecem. E aí, eu fiquei na minha, peguei aquela bicicleta, dei um trato nela bem legal. E esse menino que catava papelão na rua, eu dei a bicicleta para ele. Fala gente, porque é a nossa família. Dei a bicicleta para ele. Deixei ela zeradinha, o moleque ficou feliz da vida. Sabe por que a gente faz essas coisas? Porque quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto Deus nos abençoou. A gente vê o quanto Deus foi generoso com a gente. O quanto Deus foi bom com a gente. Eu gostava tanto de bola, gente, que eu era gandula do time profissional aqui da cidade, para você ter uma ideia. Eu me oferecia para ser gandula. E quantas bolas eu não ganhei sendo gandula? Pegava 100, ganhava uma. Ia buscar 100 bolas no meio do mato, ganhava uma. Então, olha quantos feitos. Agora, eu falei um pouco de mim, agora pensa vai para o passado. Olha quanta coisa já não houve, já não aconteceu na tua vida, no teu coração. Lembra quando você casou? Quando você casou, você não sabia direito nem como que ia ser algumas coisas, e elas foram. E olha só onde Deus tem colocado você. Os mais vividos, é claro, vão ter maiores histórias para contar. E como igreja, não é? Quanta coisa linda já não aconteceu. Olha o lugar que Deus nos deu, né, Gildo?
coisa que a gente sonhava desde o tempo da Deodato Wertheimer. E aí a gente veio trabalhando. A gente veio trabalhando por isso, trabalhando para isso. E devagarinho a gente vai trabalhando e Deus vai colocando gente do lado, vai colocando gente, porque o pastor, gente, ele não realiza nada, absolutamente nada sozinho. Eu não conseguiria cantar como o pessoal cantou aqui hoje. Eu não conseguiria fazer coisas que eles fizeram aqui hoje. Eu não conseguiria fazer o que você faz. Eu não conseguiria dar aula para as crianças lá atrás com a excelência que alguns aqui dão. Eu não teria como. Então esses são motivos para a gente agradecer a Deus. Ô pastor, mas tem tanta coisa que não deu certo, né? É verdade. A gente pode até agradecer pelas coisas que não deram certo, porque até as coisas que não dão certo trazem aprendizado para a gente. E elas não deram certo porque a gente não queria que não desse certo. Não deram certo por algumas razões que às vezes nós desconhecemos, outras a gente conhece, mas isso não é motivo para a gente viver uma vida ingrata. Muito pelo contrário. Então, quem olha para trás, e Deus está te chamando a olhar para trás hoje, para você olhar com gratidão, e você vai ter muita gratidão quando você se lembrar do que Deus já fez. E quando você tem gratidão, você celebra o nome de Deus. O nome de Deus é celebrado. O salmista falou: cantem para Ele, louvem o nome dEle. Há um ditado popular que diz que quem canta os males espanta. Já ouviu isso? Na verdade não é quem canta os males espanta, né? Mas é quem louva os males espanta. Quem canta uma música boa, os seus males espanta. Quem canta uma música bacana, seus males espantam. Sabe, então, louvar ao Senhor, apresentar-se a Ele com cântico, sempre saber que o Senhor é bom, sempre. Está difícil, mas Ele é bom. Olha, não está do jeito que eu queria, mas a sua misericórdia dura para sempre. Então, lembrar-se, quem olha para trás com gratidão, sempre vai celebrar o nome de Deus. E quem olha para trás com gratidão, gente, alegra-se em Deus apesar das circunstâncias. Não tem momento na vida da gente que a gente vive, que a gente diz assim: eu estou com vontade de desistir de tudo, de parar com tudo, de dar um sossego para a minha vida. Tem alguém aqui que já pensou assim em algum momento? Deixa eu ver se tem, deixa eu ver. 1, 2, olha aí. A gente vai encorajando, o pessoal vai levantando a mão. Opa. Porque é assim. Há momentos na vida da gente, mas a gratidão, gente, ela é algo tão poderoso, que a gratidão faz com que a circunstância adversa de hoje seja superada por causa daquilo que a gente tem como memória do que Deus fez ontem na nossa vida. Aquilo que a gente traz à memória, como disse Jeremias, né? Quero trazer à minha memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Então Davi tinha um coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar de lutas, apesar de problemas que ele enfrentava. Quantas canções de ações de graça que Davi não levou ao Senhor. Aqui, quando nós lemos aqui, ele diz: gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração de todos os que buscam ao Senhor, alegre-se o coração de todos aqueles que buscam a Deus. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, falou assim: em tudo, minha gente, deem graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a vida de vocês. E é lógico que você deve entender esse texto aqui à luz da sua inteligência. Quando diz em tudo dai graças, ele não está falando por tudo, ele está falando em tudo dou graças. Em todos os acontecimentos eu dou graças, porque Deus é maior e Deus pode fazer bem mais do que penso ou imagino. Então, em todas as circunstâncias, eu vou dar graças. Eu não vou sair pecando por aí e vou dizer graças a Deus estou pecando. Não, não vai fazer isso. Você não pode dar graças a Deus por um caminho errado que você resolve trilhar. Deus não é glorificado nisso. Deus é glorificado na santidade do seu povo, na santificação dos seus filhos.
Deus é glorificado na alegria do seu povo. Deus é glorificado no dia a dia do seu povo aqui em Vitória. Deus é glorificado nisso. Por isso Jesus no Pai Nosso, Ele falou: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. E Ele diz: santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E quando a gente ama a Deus de todo o nosso coração, a gente, por mais que a gente não compreenda todas as coisas, quando a gente não tem compreensão de todas as coisas, a gente por fé diz aquilo que Paulo diz em Romanos 8:28. Eu creio em Deus que as coisas cooperam para o meu bem. Eu não consigo entender, mas eu quero pela fé entregar isso ao Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. Cooperam para o meu bem. Então ter essa consciência, criar isso dentro da gente, a gratidão tem o poder de fazer isso dentro da gente. Seja qual for a situação, minha gente, sempre vai haver um motivo para agradecer. Seja qual for a situação, sempre haverá um motivo para agradecer. Guarda isso. É verdade. Vai ter momento que a gente vai ter que se abraçar e chorar junto. Vai ter horas que a gente vai se abraçar e rir muito. Vão ter hora para todas as coisas. E a gente vive essas coisas. Eu sempre que vou fazer o momento fúnebre, é o que eu mais detesto fazer, não gosto de fazer, mas o ofício preciso fazer. Eu não gosto. Eu gosto de apresentar criança, gosto de fazer casamento, isso eu gosto. É a minha alegria. Todas as vezes que eu sou solicitado a estar como pastor em algum velório, eu procuro, quando eu conheço a pessoa, melhor ainda. Porque quando eu conheço a pessoa e conheço a história dela, eu procuro focar nas coisas que foram boas. Porque já chega a tristeza. E alguém para falar ainda mais de tristeza? Não, vamos tirar lições para a nossa vida de tudo que está acontecendo. Então, seja qual for a situação, sempre haverá motivos para agradecer a Deus. O irmão Jair um dia brincou comigo. Foi o irmão Jair. A gente estava conversando, e aí a gente foi a um velório junto. Aí eu brinquei com o irmão Jair, né? Irmão Jair, há um terreno aqui, o irmão Jair, muito brincalhão, olhou para mim: sai fora, pastor, eu vou ser arrebatado. O senhor falou assim para mim. Aí eu não sei se foi o irmão Jair ou alguém que estava perto, que brincou comigo, falou assim: pastor Ronaldo, o que o senhor quer que eu fale no dia do seu velório? Aí eu, muito brincalhão também, eu falei: eu quero que você chegue bem perto do caixão e diga: ele está mexendo. Ele está mexendo, é sinal que ele está vivo. Mas gente, em todos os momentos a gente pode tirar coisas boas. Aprenda isso, isso vai fazer bem para você. Pastor, como tirar uma coisa boa disso? O senso de justiça nasce assim, gente. Você olha uma situação injusta, a justiça cresce em você. Você se revolta e você diz: não, não pode mais acontecer isso. Isso não pode acontecer, está errado. Você está vendo como nasceu uma coisa boa numa hora difícil? É desse jeito. Então, seja qual for a situação, sempre haverá um motivo aí para você agradecer. E termino. Quem olha para trás com gratidão, reparte o que Deus já fez. Comece a fazer com os outros o que Deus já fez com você. Isso é gratidão. Olhe o que Deus já fez por você. Faça isso pelo outro. Imite a ação de Deus conforme Ele agiu em sua vida. Sabe, você generosamente, volto a usar a palavra generosidade.
Davi, ele não somente celebra os feitos de Deus, como também os compartilha. Olha o que ele falou no verso 8 e 9 que nós lemos: divulguem entre as nações o que ele tem feito, contem para todas as pessoas sobre os seus atos maravilhosos. Verso 8, parte B, e o verso 9, parte B dele: divulguem entre as nações o que ele tem feito, contem a todos os seus atos maravilhosos. Então, quem olha com gratidão para o que Deus já fez, quem olha para trás com gratidão, reparte o que Deus já fez. Você não tem recebido orientações de Deus para a tua vida? Dê orientações de Deus a outras pessoas. Deus não tem orientado você? Oriente as outras pessoas como Deus tem lhe orientado. Deus não tem sido misericordioso com você? Seja misericordioso com os outros como Deus tem sido com você. Deus não tem perdoado você? Perdoe como Deus tem perdoado você. Olha a ação de Deus na sua vida. Comece a fazer igual. Olha como Deus tem tratado você. Trate os outros como Deus trata você. Como é que Deus trata você? Teve alguma vez que você se aproximou de Deus por alguma razão muito triste e Ele dispensou você da presença dEle? Teve alguma vez que você chegou do seu jeitão meio estabanado e você viu Deus deixar você de lado? Não, Deus, Ele tratou com cada um de nós, e trata com cada um de nós, trata com cada um de nós segundo o nosso jeito, segundo a nossa maneira, segundo a nossa personalidade. Deus sabe como Ele precisa tratar com cada um de nós, gente. Talvez Deus não tenha tratar comigo como tenha que tratar com Daniel. Talvez Deus não trate com o Daniel como tenha que tratar comigo, porque cada pessoa exige um tipo de tratamento, cada pessoa tem um jeito de tratamento, um jeito de ser tratado. Se nós, seres humanos, entendemos isso, imagina Deus. Se eu e você entendemos que cada pessoa tem um jeito, tem gente que exige um pouco mais da gente ou exige um pouco menos da gente. Deus também. Talvez eu seja um que exija muito de Deus, por ser teimoso como eu sou. Mas às vezes a gente é teimoso. Então, reparta o que Deus já fez. Sabe, irmão, sempre que eu vejo, graças a Deus, eu vivi a minha juventude na igreja. Eu vivi minha juventude na igreja. E eu tenho uma característica muito pessoal. É meu isso, já era, e em Deus isso só foi potencializado. Eu sempre fui muito misericordioso, sempre. E hoje, em Deus, isso potencializou na minha vida. Para eu desistir de uma pessoa, gente, é só se ela querer ferir a minha honra, querer ferir a minha dignidade. Aí eu confesso para você que eu perdoo a pessoa, mas eu não ando mais com ela. Eu perdoo, mas falo, não dá mais para andar junto. Eu fiz isso em 23 anos de ministério, ou em 37 anos aí de igreja. Eu fiz isso uma vez só, em toda a minha vida. Eu disse, eu te perdoo, mas eu não ando mais contigo, porque eu não confio mais em você. Não dá para confiar. O que você fez foi muito forte, eu te perdoo, mas eu não ando mais com você. Porque essa pessoa inventou uma mentira e propagou essa mentira, e isso me revoltou demais. E nesse dia eu não fui misericordioso. Não fui. Perdoei, mas disse, nós não andamos mais juntos. Não dá. Foi muita covardia. Então, Davi, ele quer que a gente reproduza o que Deus está fazendo na nossa vida. Reproduza o que Deus está fazendo em sua vida. Olha a ação de Deus na tua vida. Seja agradecido. Olha o que diz Colossenses 3,15. Permitam que a paz de Cristo governe o vosso coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz, e sejam sempre agradecidos.
Sabe quando as coisas vão perdendo a graça? Quando a gente só reclama. Sabe quando as coisas perdem a graça? Quando a gente só reclama. Só reclama, aí as coisas perdem a graça. Tudo perde a graça, tudo. Absolutamente tudo, minha gente. Começa a reclamar, até o que é bom fica ruim. Então, é só começar a reclamar demais, vai perder a graça. Se você reclama muito do seu carro, o carro perde a graça. Se você reclama muito da sua casa perde a graça. Se você reclama muito da sua igreja perde a graça. Se você perde a graça para você, porque a graça continua na igreja, viu? Deixa eu explicar. Mas é isso aí. Se você reclama muito do seu líder, o seu líder perde a graça. Se você reclama muito do seu pastor perde a graça. É assim. Se você reclama muito do seu marido perde a graça. Talvez tenha até motivos, mas eu nunca vi alguém melhorar porque você reclama dele. Você já viu? Você já viu alguém melhorar porque você reclama dele o tempo todo? O problema nosso é esse. A gente olha um para o outro e a gente não vê as possibilidades. A gente só vê os motivos para reclamar. Esse é o nosso problema. E Paulo está falando, sejam agradecidos. Eu não sou perfeito, irmãos. Você também não é. Mas eu tenho certeza que nós temos muitas coisas boas dentro da gente. E bota coisa boa nisso, hein? Bota coisa boa nisso. Eu e você, nós temos muitas coisas boas na gente. Tem muita coisa que nem a gente gosta na gente. E a gente aprende a lidar com essas coisas. Você nunca você se deparou com alguma coisa que você falasse para você mesmo, puxa, não gosto disso em mim. E aí mas a gente tem muita coisa boa. Então sejam sempre agradecidos, disse Paulo. O Senhor se agrada de um coração que reconhece a sua graça, o seu favor imerecido. O Senhor Deus se alegra com aquele que não se esquece dos feitos de Deus na vida dele. E lembra o seu coração que quem olha para trás com gratidão, primeiro, lembra-se dos feitos de Deus. Nunca se esqueça do que Deus já fez. Momentos gloriosos. Quantos momentos lindos Deus não tem proporcionado a nós no nosso dia a dia. Quantos momentos individuais ou coletivos a gente já viveu na presença de Deus. Quantos momentos, gente. Então, o Senhor Deus, Ele quer que você se lembre. E quem é agradecido, quem olha para trás com gratidão, sempre vai celebrar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, sempre. Aquele que olha lá para trás e olha com gratidão, ele se alegra, apesar das circunstâncias que vive. E aquele que olha para trás com gratidão, ele vai repartir tudo aquilo que Deus está fazendo com ele. Então hoje eu quero que você reflita sobre isso. Olha quanta coisa boa não foi plantada em você. Eu estou aqui dentro 23 anos. Tem gente que está 23 anos comigo. Tem outros que estão há 18, há 15, há 10. Mas olha quanta coisa boa. Olha quanta semente boa nasceu aí dentro de você. E hoje você é a bênção ambulante. Você é a bênção que está andando pelas ruas, pelas cidades. É a bênção que se manifesta em casa. É a bênção. Então hoje eu quero que você saia daqui feliz, com um profundo senso de gratidão dentro de você. Onde você estaria hoje se Deus não tivesse realizado as coisas que realizou na sua vida? Eu sou muito grato a Deus. Muito grato. Eu sou muito grato a Deus por tudo que a igreja tem realizado. Pelos jovens que cresceram aqui dentro. Pelos jovens que desenvolveram suas vidas aqui dentro. Eu estou dando muito exemplo aqui, porque eles estão na minha frente aqui, com a irmã Jair, irmã Vera, Dinho, Zilton. Eu estava vendo a Débora cantar aqui. A Débora nasceu aqui dentro. Débora está quantos anos, Dinho? 23?
Vai fazer 23, tá vendo? Ela nasceu aqui, a Dinha estava grávida dela. A Débora está aqui, ó. É claro que isso é a semeadura que os pais fizeram na vida dela. Não é só a igreja. As crianças vão amando a igreja à medida que os pais amam. Pais amam a igreja, filhos vão amar a igreja. Pais não amam a igreja, filhos não vão amar a igreja. Até com os pais amando a igreja, tem filho que às vezes anda por caminhos aí, você tem que ficar em cima. Faz parte da juventude, das fases da vida. Mas olha aí, Felipe hoje acordou mais cedo que eu para ir para Poá, está lá em Poá. Acordou, pegou o violãozinho dele, colocou no carro e foi embora. Eu não tive que acordar ele, não tive que chamar ele. Não. Eu acordei depois. Será que isso não é motivo para eu glorificar a Deus? Será que você hoje não tem que fazer alguma coisa? Você tem que tocar em alguém, você tem que olhar no olho de alguém. Não sei o que você tem que fazer, mas de repente liberar sobre ela uma palavra de gratidão. Dizer obrigado por quem você é. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, anima o nosso coração, Senhor, a sermos dessa maneira. Anima o nosso coração a vivermos dessa maneira. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe você individualmente, que Deus abençoe a nós coletivamente e que Deus faça grandes coisas na vida da igreja Viver em Cristo. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Fique de pé. Débora, olha eu envelhecendo você, minha filha. Muito bem. Ontem nós celebramos aí o Dia da Família, né? Amém? E é tão bacana quando a gente pensa em família, a gente não pode ser egoísta. Aqui somos uma família. Temos individualmente as nossas famílias e temos coletivamente a nossa grande família. Tem gente que está vindo aqui hoje, está nos conhecendo, não é? A Elaine, acho que apresentou um casal para mim. Deus abençoe vocês, prazer tê-los aqui. E que você que está aqui hoje pela primeira vez, você está, não sei se você se encontra, talvez tão sem direção para alguma coisa na tua vida. Você está descobrindo aqui uma família. Nós vamos cantar uma canção muito linda aqui e depois nós vamos voltar fazendo uma oração e abençoando a vida de cada um, amém? Vamos celebrar o Senhor?